Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A diabetes é um grupo de doenças onde se verificam o aumento no nível de glicose no sangue. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde essa semana, nos últimos 10 anos, o número de brasileiros que sofrem com a doença cresceu 61,8%, chegando a quase 9% da população brasileira. Esse é um problema de saúde que pode acarretar diversas complicações, podendo até mesmo levar à morte. Doutora, para que as pessoas entendam de uma forma melhor, o que seria a diabetes? Diabetes é a elevação da glicose sanguínea. O normal em todo mundo é 99. Quando você tem de 100 a 125 no jejum, você tem pré-diabetes, e acima de 126, 2 vezes, você já faz o diagnóstico de diabetes. Qual que é o grande problema? É que metade das pessoas que são diabéticas, principalmente as tipo 2, elas desconhecem serem portadoras da doença. Então, quando surge, já é num CTI, já é com uma situação grave, uma perda da visão, isso em qualquer país do mundo. O diabetes tipo 2 ele não é diagnosticado com data certa, igual é o tipo 1, que é um quadro agudo. Então, o que nós temos aumentado muito, muito, é o tipo 2, que ocorre após os 40 anos e é ligado à obesidade e sedentarismo. Doutor, o exercício é necessário para um diabético ou não? É absolutamente necessário. O exercício ele é capaz de reduzir a glicose em 30% e também de prevenir o diabetes. Nós temos um trabalho muito importante que é o DPP. Ele mostrou que se você faz uma alimentação correta e faz atividade física regular, você é capaz de reduzir diabetes em 58%. E se você toma um remédio simples, que a gente usa muito, que é a metformina, você reduz diabetes em 32%. Ou seja, mudar estilo de vida, ter uma alimentação saudável, é a melhor prevenção da doença. O que se atribui a esse aumento ao aumento da população ou só a obesidade? É o aumento da expectativa de vida, né? Mas principalmente, realmente, ela acompanhou o aumento da obesidade. Então, nós temos metade dos brasileiros aí com sobrepeso, né? 30% com obesidade, e na população acima de 40 anos, a gente tem 12% de diabetes tipo 2. As mulheres ou homens? De modo geral. De modo geral, né? Você tinha falado a respeito do diagnóstico da diabetes tipo 2, que pode ser difícil, né? Existem sintomas da diabetes? Quando ocorre sintomas, normalmente a glicemia ela já vem em torno de 200, né? Que começa a urinar muito, a emagrecer. São aquelas pessoas que têm uma elevação muito grande, realmente. Um sintoma assim que é bem básico, você começa a se levantar à noite para urinar. Então, prestar atenção. O problema é que a pessoa não vai esperar esse sintoma, porque as complicações já estão ocorrendo com glicemias. Desde o pré-diabetes, que é aquele nível de 99 a 125, o paciente já começa a sofrer algum grau de acometimento das artérias. A gente brinca o seguinte: diabetes, a glicose elevada, é como você deixar um pedaço de ferro na chuva e ao tempo ele vai oxidando, é uma oxidação dos tecidos. E o nosso corpo ele não esquece aquela oxidação que vem ocorrendo durante toda a sua vida. Daí a importância de um diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Doutora Ana, tem, por exemplo, uma pessoa foi fazer o exame de sangue e deu aí 125, ela foi considerada diabética. Se ela mudar a coisa de vida dela, mudar a alimentação, fazer exercício físico, tomar esses cuidados, essa prevenção aí, né, que a gente fala, no caso aí, ela teria condição de reduzir essa diabetes? Claro, a mudança de estilo de vida é capaz de normalizar. Então, você consegue aí manter 10, 15 anos a pessoa com níveis normais, sem estar sujeita ao risco. O diabetes, ele aumenta o risco cardiovascular em 3 vezes. Se você faz o diagnóstico de diabetes, você já considera aquele paciente pré-infartado. Infartado, assim. Então, você já aborda aquele paciente como se ele já tivesse uma doença mais grave. Diabetes é uma doença grave. E a diabetes pode, então, levar a outros problemas de saúde, né? Quais são eles? Olha, assim, imediatamente a gente tem as complicações microvasculares, né, que é a cegueira, nós temos a insuficiência renal, a doença renal do diabetes, né, as neuropatias e a doença cardiovascular, que é a grande causa de morte, é o infarto, o AVC. Então, esse nosso paciente, ele é um paciente de alto risco.
E ele tem que ser abordado por uma equipe multidisciplinar. É o cardiologista, é o nutricionista, é o educador físico. E hoje nós temos aí ótimas medicações que vão ajudar. Mas sem a mudança de estilo de vida, sem uma alimentação saudável, que a gente considera 60% do tratamento, o resultado é ruim. Doutor, isso implica dizer que as pessoas... Nós recebemos vários médicos aqui, né, Janja? Sim. E sempre falamos a mesma coisa, né, até para alertar os nossos telespectadores. As pessoas têm que se cuidar e ir ao médico constantemente. Exatamente. Independente, inclusive, da idade, né? Porque o jovem... Se você tem uma história familiar de diabetes, se você tem pai diabético, você tem 50% de chance de ser diabético. Se você tem pai e mãe, essa chance é 80%. E se você tem um irmão diabético, tipo 2, a sua chance é 90%. Então, você já trata como se fosse diabetes. Então, ou seja, temos que entrar dentro do IMC, né, que é o peso sobre a altura quadrado, abaixo aí de 25, que é o normal, né, e trabalhar aí atividade física, alimentação saudável para a família toda. Porque esse traço genético ele vem desde a criança. Então, a criança hoje ela está ficando diabética cedo, diabetes tipo 2. Doutor, o obeso, muitas vezes a pessoa é obesa, está acima do peso, aí 50, 60 quilos, e a diabetes dele está normal? Dá para ser isso? Porque a genética... Dá para acontecer isso? Dá. Né? Isso é uma coisa que é muito discutível. Hoje em dia, a gente não fala mais que existe obesidade saudável, metabolicamente saudável, porque ele também está sobrecarregando o coração dele, ele está fazendo uma resistência insulínica, excesso de insulina vai levar ao entupimento dos vasos. Isso a partir do longo prazo, vai dar um problema grande. Então, esse metabolicamente saudável, a gente tem evitado isso, porque vai dar artrose, vai dar tudo. Mas existem as pessoas que não têm genética para diabetes e mesmo com obesidade ou excesso de insulina estão com os níveis normais. Mas a hiperglicemia não é o único fator. A gente tem a resistência insulínica, a hipertensão, a obesidade, ela praticamente não tem nenhuma vantagem. Quando a gente fala em relação a diabetes tipo 2, que é causado pelos maus hábitos, né, principalmente. E a genética. Está muito relacionado também à questão do sedentarismo, como a gente já disse, e alimentação. Quais alimentos que devem ser evitados ao extremo? Principalmente as gorduras de origem animal saturadas, né? A pele visível das carnes e o carboidrato, né? Então, o carboidrato é ele que piora, realmente aumenta a liberação de insulina, a pessoa às vezes começa a ganhar peso rapidamente, porque o diabetes ele se manifesta 20 anos antes da hiperglicemia. Como? Pelo aumento de peso. Então, aquele indivíduo que começa a comer carboidrato, açúcar, né? Os açúcares, e começa a ficar obeso. Aquilo ali é um pré-diabetes, ele começa com hipoglicemia. Então, ele fala assim, nossa, eu fico tremendo de vontade de comer um doce, um carboidrato, a farinha fina. Então, esses alimentos eles são realmente um veneno para quem tem essa tendência a diabetes. O carboidrato. Doutor, hoje os produtos diet estão em grande número, né? Eles substituem... Isso pode ajudar bastante. Esse negócio de diet light não tem muita atuação. O diet ele se presta para a dieta de quem tem realmente a hiperglicemia. Então, a recomendação para criança, para grávida, para tudo, tem que ser sem o açúcar fino, né? A sacarose e a glicose. Agora, a fibra, né, o alimento, o pão, por exemplo, pão branco, ele tem um índice glicêmico elevado, ele sobe a glicose igual açúcar. Se você passa a usar um pão integral com fibra, o seu índice glicêmico já cai. Sobre isso que eu ia até abordar agora, é que as pessoas têm que tomar o conhecimento a respeito da questão dos carboidratos que viram açúcar, não só comer um doce em si, né, que leva a esse aumento na taxa de açúcar no sangue, mas de dar opção, já que o carboidrato faz parte da tradição do nosso dia a dia na comida, né, tipo o arroz e feijão, né, que é tradicional na família, então optar por um carboidrato complexo, um carboidrato integral. Aumentar a fibra. E essa pesquisa até ela falou o seguinte, uma das causas da obesidade é o abandono do hábito do brasileiro de comer arroz e feijão. Né? A gente está passando a comer o fast food. Aí você vai numa comida aquilo, você come o quê? Macarrão, a massa. Então, o arroz e o feijão ele tem uma combinação de baixo índice glicêmico. E ele tem uma forma de proteína que é saudável. Então, esse abandono da dieta tradicional brasileira, que é boa,
é que vem causando a obesidade. E por que a gente abandonou? É difícil, né? Toma tempo cozinhar. Então tem que fugir ao máximo dessas comidas industrializadas, fast food. As processadas. Então, você deve procurar escolher na comida aquilo, na sua casa, deixar disponíveis os alimentos mais saudáveis. Você coloca aí 3, 4 porções de frutas por dia, os vegetais, e a gente vem abandonando isso. E também a gente vem dando pouco exemplo em casa. Então a criança chega para nós que ela não come, ela não gosta, e o pai e a mãe deixam por isso mesmo. Doutora, com relação aí às campanhas de esclarecimento, as campanhas de realmente levar conhecimento à comunidade, tem surtido efeito? Porque a gente vê que a taxa aumentou, entendeu? Como mas tem uma coisa boa, aumentou nos últimos 10 anos, mas recentemente estabilizou. Essa pesquisa mostrou isso. Porque as pessoas estão mais conscientes. Se chega alguém assim, que como tudo é errado, eu falo, poxa, mas você está morando aonde? Você não vê televisão, você não lê um jornal. Não vê a mesa de debate. Não vê a mesa de debate, não vai na campanha. O Globo Repórter, não é verdade? Todo mundo tem tentado mostrar isso. Quem que hoje não tem acesso a essa informação? E a internet ajuda bastante. Então, é assim, mas precisa de forma efetiva os órgãos públicos, a população, levar essa informação à população mais carente. A gente vê que eles são realmente os mais necessitados e prevenir é muito mais barato. Esse é até um dado que saiu na pesquisa falando que as pessoas com menor escolaridade têm mais diabetes. Daqui a pouco a gente volta e fala sobre isso. É muito legal isso. A gente vai agora para um rápido intervalo e nós já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A gente vai para o intervalo, mas a discussão continua aqui. Isso, é bom para a gente aprender, né? Em off, né? O Zé Augusto, eu já falei, a mesa de Doutora, debate tinha que ter o off e o ao vivo também ficaria bem melhor, entendeu? O off costuma ser bem bom. A ciência avançou muito, né? Em todas as áreas, inclusive nessa área. Há uma medicação, igual você falou, já bastante eficiente, né, para alguns tipos de diabetes. Existe perspectiva de alguma vacina? Às vezes a gente vê no jornal, anuncia alguma coisa, depois não se fala mais. O tipo 1 tem tido pesquisa com vacina, mas está tudo muito longe ainda. Aqui no Brasil a gente tem uma pesquisa muito boa do Cury, né, que é até aqui de Juiz de Fora, e ele tem um centro, até no exterior, nos Estados Unidos, sobre transplante de célula-tronco, mas isso tudo é longe de nós. Aqui, a princípio, o nosso problema grande para tipo 1, que são as crianças, é ter fita para essas crianças fazerem glicemias, que estamos em falta, e a previsão é somente em junho. Doutora, e é muito fácil fazer o exame para ver se a diabetes é ou não, né? É um furinho no dedo, é esse? Ele, na verdade, a glicemia capilar, ela serve, né, de indicador, mas o ideal é que seja confirmada através da glicemia de jejum no laboratório, porque ela é mais eficaz. Que a fita você conta com algumas variantes, mas ajuda bastante. Claro, com certeza. Doutor, se a gente começar a falar sobre a diabetes infantil, a gente não tem como excluir a participação dos pais, né? É assim, a gente até dá uma orientação, que é uma bolinha no qual, na fase infantil, a criança tem uma bolinha pequenininha lá dentro e a família é uma enorme, ela está lá dentro, a criança. Então, todo o meu resultado depende do pai, da mãe, da família. Ela vai crescendo, se iguala a participação da criança e da família. E na vida adulta, é lógico, a participação maior é do adulto. Então, se você tem uma base boa, uma aceitação, o problema do diabetes tipo 1, que todo mundo sofre muito, toda a família adoece. Então, se você não tem assim, uma aceitação boa, uma orientação boa, a família desestrutura, o casal separa. Então, existe muita culpa, você puxou da sua sogra, né? Mas não é genético, o tipo 1 não é genético. Está ligado à alimentação, leite de vaca, virose, vacinação, mas ainda não temos uma causa. E o tipo 1 também, que é aquele autoimune, que é menos de 10% dos casos de diabetes, ele vem crescendo. A gente não sabe se algum produto na alimentação que está contaminando o nosso mundo inteiro. Doutor, um questionamento. Você falou no leite de vaca.
Ele ajuda na diabetes ou ele prejudica? Como é que é? Ainda não foi provado. São algumas hipóteses. Como tem as viroses, já é comprovado. A vacinação não é comprovado. O leite, a proteína do leite de vaca precocemente. A amamentação é sempre a melhor prevenção. Então, tem algumas hipóteses, mas nada que dê para prevenir no tipo 1. O tipo 1 ele acontece esporádico. No nosso mês, são 5 a 7 novos casos por 100 mil habitantes por ano. Uhum. E falando ainda sobre a diabetes infantil, aqui em Juiz de Fora, onde essas crianças conseguem tratamento? Nós temos alguns núcleos, particularmente a gente tem o CADIA, que é o Centro de Atenção à Criança Diabética Adolescente. Então, nós atendemos assim, um grupo multidisciplinar, temos residentes, voluntários da nutrição, psicólogos, e a gente faz muita questão que essas crianças sejam reunidas com as famílias, que recebam um apoio emocional importante, a partir daquilo para ter uma aceitação e para o tratamento evoluir. Temos a Associação dos Diabéticos, que é um trabalho muito bonito, e a Suprema também, a Santa Casa, tem alguns núcleos. Agora, para receber insumo, lá no CADIA a gente fornece, estamos com dificuldade aí atualmente, o Estado não envia as fitas, a Prefeitura com recursos não disponíveis, temos aí com a gente 250 crianças. Então, isso aí é um custo alto. Cada frasquinho de fita custa R$100. Então, as crianças têm que arcar só de fita R$300 por mês. Então, é um drama. Todo dia você começa a consulta com o problema da fita. Aí começa aquele montão de problema. Se você tiver tudo na mão, como é na Dinamarca, na Suécia, os americanos, países ricos, é muito difícil tratar. Você calcula a gente pobre aqui, né? Como é difícil, né? Ô, doutora, eu não gosto de falar muito da precariedade da saúde, né? Até porque eu tenho um filho que é médico, e eu já falei isso aqui várias vezes, aí alguém me diz lá fora, porque seu filho é médico. Mas a função do Estado, ela passa a ser muito importante. Por exemplo, o desenvolver na escola, eles falam, vamos modificar o currículo escolar e tal, mas não se insere no contexto, desde a criança, né? Coisas da área médica que pode influir. Eu fui professor há muitos anos, fui diretor de faculdade, convivi com jovens. Então, a gente sabe, eu tenho 2 filhos, a gente sabe que na juventude, na infância, muita coisa, igual você falou, né, a hora que você trata da criança, você tem a preocupação com os pais. Então, isso precisava desenvolver, mas dar uma atenção maior às crianças para que ela possa crescer num nível mais... A educação física ela é fundamental. Houve até um zum de tirá-lo do currículo. Nossa, é que a gente vai arrebentar de obesidade se tirar a educação física. Porque aquilo estimula muito a criança ali. Com certeza. Então, tem que reforçar a educação física, a cantina saudável. Agora, a gente não pode transferir para a escola a educação dos filhos, né? Os professores, coitados, já fazem muito, né? Porque não adianta ser educado na escola e chegar em casa, ele ter acesso a... Conscientização da família. Com certeza. E também com relação a essa parte aí da alimentação e do exercício físico, já que ele faz parte da vida de todo mundo, da criança principalmente, né, doutora? Porque ela tem que adquirir o hábito também, né? Às vezes eu falo com a mãe assim, olha, não dá para você botar na porta do vizinho isso não. A questão da alimentação do seu filho é sua. Ele só tem 4, 5 anos. Fala, esse menino não quer comer isso. Assim. Eu falo, mas quem que cuida dele? Não tem jeito, eu não vou passar isso para ninguém. Sou eu que tenho que ver. O verdura e o legume, ele é pai, necessário? A mãe... Nossa, você falou de arroz com feijão. E a verdura e o legume? Nossa, você tem que incluir o vegetal, além de ser fonte de vitamina B12, ferro, né? A fibra, ela regulariza o intestino, previne a obesidade, aumenta a saciedade e previne o diabetes, em último caso, né? Se você não tiver uma alimentação equilibrada... E outra coisa, a gente tem visto colesterol alto. Então, a doença cardiovascular, a doença de adulto na criança. A gente recebe criança de 2, 3 anos com colesterol altíssimo. Bom, nosso programa chega ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada muito obrigado. Você, Nos vemos semana que vem? Com certeza. Então, tá bom. Também quero agradecer muito a sua companhia aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. E você pode assistir a reprise deste programa às 6 horas da tarde e a qualquer momento na internet pelo nosso canal no YouTube. Joga lá Mesa de Debates e também pelo site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.